Sardenberg está na linha e Sardenberg para falar aqui sobre as eleições legislativas na França, mas principalmente para a gente nos ajudar a entender o que o resultado das eleições lá na França com o Macron tem a ver aqui com o Brasil. A gente poderia pegar exemplos e lições que a gente poderia aprender da eleição francesa. Primeiro, do ponto de vista político, o Macron se elegeu e consagrou um novo partido, né? O Partido Em Marcha, que foi criado há menos de 2 anos, há 1 ano e meio, né? Foi criado para sustentar a candidatura de Macron à presidência da República, e ele ganhou. E aí a grande discussão que havia era o seguinte: olha, esse partido novo, ele serviu para eleger o Macron, mas o problema é que precisa ter, logo em seguida na França, depois da eleição presidencial, tem a eleição legislativa, que é distrital, né? Eleição disputada para a Câmara de Deputados, a Assembleia Nacional, e a eleição se disputa em 577 distritos espalhados pela França. E aí você dizia, olha, mas o Marcha não tem estrutura e tal, os partidos tradicionais vão acabar ganhando essas eleições pela sua estrutura, pela sua história. E foi exatamente o contrário. O Marcha conseguiu apresentar candidatos em quase todos os distritos, não apresentou em alguns para deixar vaga para aliados, e a escolha dos candidatos feita pelo Macron foi o seguinte: os interessados se inscreviam no site do partido, passavam por um processo de seleção e finalmente eram escolhidos candidatos. E não precisavam ser filiados. E não precisavam, e metade dos candidatos, ainda teve uma regra que tinha que ser metade dos candidatos formados por mulheres, né? E dos candidatos a deputado, uma minoria, um grupo muito pequeno, era de pessoas que já tinham exercido algum mandato. A maior parte, ampla maioria, era de gente nova na política, gente apresentando-se pela primeira vez com um novo partido. O segundo ponto, quer dizer, então, portanto, é o seguinte: as lideranças tradicionais foram arrasadas. E já tem aqui uma lição para o Brasil, né? Que é o seguinte: os partidos tradicionais aqui no Brasil estão sendo arrasados, por razões de ordem política e por razões de ordem moral, de serem apanhados na corrupção. E, além de serem apanhados na corrupção, pela incapacidade de tocar e avançar com as questões nacionais, né? Então, você veja que o Partido Socialista, que governou a França nos últimos 5 anos, caiu de 200 e tantas cadeiras, 250, para 45. Foi arrasado. O Partido Republicano, que era o principal de oposição, continua sendo, mas saiu de 200 e tantas cadeiras para 100 e poucas. Quer dizer, foi um arraso, né? E ao mesmo tempo, o Macron derrotou a extrema-direita e a extrema-esquerda. Então ele formou uma ampla maioria no Congresso, vai ter 2/3 de maioria, com uma agenda nova. E aí então é que vem a segunda parte do que a gente pode ver lá de interesse para o Brasil, que é a agenda Macron, que é uma agenda na questão econômica, é uma agenda reformista. Ele fala em reforma da Previdência, olha aí o tema. Trabalhista. Na França tem idade mínima de aposentadoria, que é 63 anos, e é baixa para os padrões europeus, e o Macron disse que a idade mínima vai subir ao longo do tempo, na medida em que muda a composição demográfica do país. Disse isso em debate na televisão, que a idade mínima é de 63 anos e vai subir, disse isso com todas as letras em debate na televisão, e isso é outra coisa que poderia ser um ensinamento para os políticos brasileiros. Macron não tergiversou, não procurou dourar a pílula e tal. Falou, olha, a reforma da Previdência é assim mesmo, e vai ter que ter, ele falou, uma reforma trabalhista, né? Vai ter regra, por exemplo, a jornada de trabalho na França são 35 horas. Ele já anunciou possibilidade de acordos para aumentar essa jornada de trabalho, flexibilizar as regras e um amplo programa de privatizações. A França é muito estatal, tem mais de 1.700 empresas que são controladas ou têm ações do Estado, e ele propõe fazer uma ampla privatização da economia francesa. E no lado social, então se ele tem aqui uma agenda conservadora, liberal, né, no lado econômico,
no lado social, é uma agenda que a gente poderia também chamar de liberal, né? Que é super progressista, no caso, que é o seguinte: todos os direitos sociais, direitos individuais, ele mantém. Por exemplo, direito de aborto vai ser ampliado, união de pessoas do mesmo sexo, ele diz casamento igual a qualquer outro, adoção, né? Casais de mesmo sexo podem adotar crianças, defesa das diferenças sexuais e tal, diferente comportamento, e amigável aos imigrantes. Então, é uma agenda muito clara, muito precisa, e que aborda as questões essenciais que a França, que os partidos tradicionais da França não têm conseguido encaminhar. A França discute uma reforma previdenciária e trabalhista desde 2002, quando o Giscard d'Estaing tentou fazer as reformas e não conseguiu. Então são 2002, 2017, são 15 anos debatendo esses dois assuntos e sem conseguir encaminhar. A reforma trabalhista, as relações trabalhistas na França são muito engessadas, protegem os trabalhadores mais antigos que têm carteira assinada e não gera novos empregos, né? O desemprego entre jovens é assustadoramente elevado, porque não gera empregos que as empresas não querem contratar empregados para ser obrigado a mantê-los durante longo tempo e tal. Então o resultado disso é que o desemprego entre jovens passa de 25%, que é absurdo. O desemprego geral é 10% na França, contra 4% na Inglaterra, 5% na Alemanha, que tem legislações mais flexíveis. Então você tem aí lições e coisas para a gente ver, da ordem política, a formação de um novo partido, o surgimento de novas lideranças, a destruição dos partidos tradicionais, né? E uma agenda moderna, Newton. Só falta agora alguém para trazer esse modelo para o Brasil. E porque tem várias coisas aí, não só nas propostas, não só em assumir as propostas durante uma campanha, como ter uma legislação que permita, inclusive, as candidaturas independentes. As candidaturas independentes, bom, voto distrital seria o ideal, mas nós não temos. Mas teria que haver algumas mudanças de regras para facilitar candidaturas. E agora, e a grande questão é a sociedade gerar a liderança que precisa, né? Você veja, na França, de repente apareceu o Macron, ele não era uma pessoa totalmente nova, ele já foi ministro da economia do François Hollande, mas ele pegou a nova onda, ele interpretou o que o país estava querendo e o que o país estava precisando, né? E saiu da estrutura tradicional e abriu uma nova estrutura. Então, uma coisa importante seria acontecer no Brasil o surgimento de lideranças desse tipo. Gente já conhecida, com nome, com moral, né? E que possa organizar um novo movimento, eu acho que é uma demanda no país por um novo movimento, uma nova política. O problema é surgir as pessoas que interpretem isso e liderem esse movimento. É isso aí. Muito obrigado, Sardenberg. A gente volta a conversar. Boa semana para você. Até mais. Bom dia a todos. Daqui a pouco